A questão que eu ia entrar agora, já entrando um pouco mais na educação, né? É o seguinte: obviamente que isso é uma lição do método de Marx, né? Obviamente que toda concepção de educação ela não tá desvinculada da posição de classe ou dos condicionantes de classe, né? Então, as ideias, as ideologias, é, melhor, as ideologias não, as concepções educacionais, elas são também resultado, né, de processos de condicionamento de classe, ou seja, a posição de classe, ela produz, e melhor, a luta de classes, ela também está dentro dessa disputa dessa concepção da educação, desde as fatalistas às românticas. E aí, tem duas, no cenário brasileiro, pensando na atualidade, nós assistimos a duas grandes tendências, digamos assim, dominantes aqui no campo das ideias agora, educacionais, que eu acho que seria interessante discutir, já que o método ele dá essa condição da gente mostrar como, apesar de serem duas visões que no plano da aparência parecem se diferenciar, mas elas têm um profundo nexo, né, com esse cenário de crise estrutural do capital e o seu esgotamento civilizatório. Essa é a leitura que eu faço e queria escutar a tua opinião. Que são as duas visões, que são as seguintes. Uma, de um lado, você tem uma visão reacionária conservadora da educação que se aglomera no escola sem partido, né? Então essa seria uma visão que hoje é muito presente, né, no campo educacional. Há uma defesa, virou projeto de lei, não conseguiu não conseguiu avançar, né? Pelo menos até então. Mas, assim, ainda é forte em gabinetes, em setores sociais, né, no partido fardado, né, chamado nos setores militares, ainda há uma defesa, e há escolas, né, militares com essa característica ideológica do escola sem partido. E, por outro lado, você tem no outro âmbito, numa visão liberal, digamos assim, uma concepção de educação que é a concepção empresarial, né? Que é aquela que está, digamos assim, amarrada pela PEC do teto dos gastos, né? Que é aquela que trabalha na perspectiva de minar o financiamento e de que a educação tem que trabalhar com o menor custo possível e dar os melhores resultados. É uma visão empresarial isso, né? Inclusive, no governo de FHC, veja como isso é antigo, essa história da PEC. No governo de FHC, os intelectuais orgânicos, né, ali do Estado, já diziam que o problema da educação não era, segundo os empresários, não era de dinheiro, não era de orçamento. A escola, a educação, ela tem muito dinheiro. Inclusive, o atual ministro também já disse isso. O problema é que ela não sabe como gastar esse dinheiro, ou seja, ela tem um problema de gestão. Ela tem uma deficiência de gestão. Então, você tem duas visões de, aparentemente, grupos sociais distintos, uma visão conservadora e uma visão mais liberal, mas que, na minha leitura, ambos são parte de um mesmo processo, e aqui o método, né, a totalidade, para ajudar a gente a pensar, que é o de crise estrutural do capital. Então, queria que você comentasse um pouco, sendo do direito, né, como é que tu enxerga essas duas visões e as consequências dela para a gente pensar uma educação para além do capital. Para eu poder falar um pouco deles, eu acho que eu preciso dar um pouco da minha concepção sobre a educação dentro do capitalismo, e aí nós vamos entrar na questão do porquê que eles são ainda mais nocivos, né, essas teses. Não sei se... Aí, desculpa aí também, porque eu estou pelo celular, se o áudio estiver ruim, a imagem estiver saindo, tá desculpando aí logo. É o seguinte... Tá ótimo o áudio. Beleza. A questão da educação de base, né, que é essa grande discussão escola sem partido também, né, educação primária e secundária, nós precisamos também não só criticar essas visões direitistas, como algumas visões esquerdistas, que aí você chama de românticas, né, também, é um bom termo, né, eu diria idealistas, né, mas românticas é um bom termo também, que acham que a educação ela vai salvar o mundo, a educação do capitalismo só precisa da educação, que a educação o governo não dá educação porque a educação derruba o governo, essas grandes mitificações de que a educação é a grande salvação da humanidade e tal, sem levar em conta a questão do sistema capitalista, da exploração, e de que a própria educação serve ao sistema capitalista em última instância. Então, temos que primeiro ter essa noção. A minha visão sobre essa questão da educação de base é que nós temos um sistema muito precário, a verdade é essa,
e que, diferentemente do que os liberais falam, não há doutrinação marxista, não há nada disso. Na verdade, nós temos um ensino muito tecnicista, mecanicista, formador de mão de obra para mercado e muito mais. É um sistema que, como nós debatemos, e muitas vezes, né, a gente debateu, espero que até algum momento aqui a gente discorde, né, porque nos nossos debates a gente tem que se concordar de 100%, espero que em algum momento desse debate aqui a gente acabe discordando em alguma hora, mas as escolas, né, elas servem, né, como uma produção, né, do indivíduo para que ele seja inserido em uma subjetividade capitalista, então individualista. Então você veja como é que são reproduzidas as provas, as competições, essa criação da subjetividade, da competição, do individualismo dentro das escolas, na subjetividade dos alunos. Você veja no ensino secundário, todas as escolas preparando apenas para o vestibular, para fazer aquela competição. Então, além de ser uma educação engessada, tecnicista e mecanicista, sem reflexões críticas, ela introduz dentro da psique dos alunos, né, uma subjetividade capitalista, que, como eu discutia com você anteriormente, alguns chamam de nova razão neoliberal. Entretanto, eu não tenho tanto acordo, porque é uma razão, mas não é coisíssima nenhuma nova, porque é a própria razão do capitalismo per si. Então, o meu quadro na educação de base é esse, né? Evidentemente que, né, você falou aí da emenda constitucional 95, tem que ser revogada para que a gente possa melhorar esse quadro. Aí vem a questão da tática e estratégia. Veja, eu fiz toda a crítica, né? A educação de base no Brasil é estruturada pelo viés do capitalismo, né? Educação mecanicista, tecnicista, para mão de obra, cria uma subjetividade de competitividade entre os alunos, de individualismo, né? E esse é o parâmetro estrutural. Entretanto, nós não vamos, por isso, falar que temos que fechar todas as escolas, porque as escolas no capitalismo, elas são ideológicas do sistema. Então, veja a questão. Criticamos no ramo estrutural porque temos uma estratégia de superação da educação do capitalismo para uma educação emancipatória. Entretanto, também fazemos análise tática. Do que está aí é possível melhorar? Melhores condições aos professores, né? Melhores condições de materiais para os alunos, né? Revogar imediatamente a PEC ou a Emenda Constitucional 95, que era chamado, quando era projeto de PEC da morte, agora é a Emenda da Morte, né, do teto dos gastos, eliminar, porque o Estado tem condições, sim, de melhorar bastante o investimento na educação. Então, eu acho que essa questão da educação, eu vejo que a educação primária, inclusive, vou dar um detalhe, por exemplo, a adolescência, ela não era uma fase que existia em todas as sociabilidades. Ela começou a existir, para quem não sabe, no capitalismo, porque só tinha a criança e o adulto. Então, eles criaram a fase da adolescência para poder especializar essa mão de obra no trabalho. Então, a educação não é nada de emancipadora dentro do capitalismo. Entretanto, não é por isso que nós vamos entrar em um estado de anomia, de que, se não conseguirmos transformar totalmente, não poderemos transformar parcialmente. Então, temos que ter essas mediações. Então, acho que essa é a minha perspectiva, e mais, a educação de base, ela, como eu falei, está dentro de uma totalidade, está dentro da perspectiva do capital, ou seja, da dinâmica do capitalismo, então do sucateamento da educação em detrimento da educação privada. Quando tivermos a educação privada, haverá, por conseguinte, por suposto, o sucateamento da educação pública. Então, a educação privada privilegiada, então, com os melhores salários, com os melhores equipamentos, etc, etc, etc e tal. Então, veja como é a questão da educação dentro de uma totalidade do capitalismo. Agora, entrando na sua pergunta, né, agora que eu dei o meu panorama, fica evidente que é uma completa loucura esse negócio de escola sem partido. Primeiro porque a escola, ela é estruturalmente capitalista, né? O que eles querem é tirar as visões contestadoras, de reflexões críticas, né? Quando você quer tirar, por exemplo, um Marx, uma ementa, alguma coisa, você não está deixando de doutrinar, porque a escola, per si, ela já doutrina.
A escola, per si, ela já é estruturada para buscar o individualismo, a competição entre os alunos, ela cria uma subjetividade capitalista, e ela já é tecnicista e mecanicista. Então, per si, a escola já é um aparelho do próprio Estado, diria o Gramsci, né? E aí, naquela concepção do aparelho privado, de disseminação ideológica na busca da hegemonia da sociedade. Então, veja, é uma loucura essa questão de marxismo cultural, não existe. A estruturação da educação no capitalismo é uma estruturação para visar tudo isso que eu falei. Ou seja, não há nada de doutrinação. Então, mesmo que houvesse, por fim, não teríamos logrado a superação desse sistema, porque ele é estruturado para isso. E mais, né, eles acham que a ciência é neutra, né, como o Durkheim achava que a sociologia era neutra, né, esse pessoal acha que a ciência e as questões centrais, né, da humanidade, elas são científicas, são neutras, ou seja, qualquer professor ele é neutro, tem que ser o neutro. Não existe neutralidade. Todo professor tem o seu posicionamento. Então, essa lei da mordaça, ela visa eliminar o pensamento crítico, para deixar somente o pensamento da ideologia dominante, a ideologia liberal, sobre a questão das escolas, etc. E mais, e muito mais do que isso. Essa lei da mordaça também visa atingir o movimento estudantil, né? A partir do momento que começa a bloquear a panfletagem ideológica, diz que é doutrinação. Então, visa minar os movimentos estudantis contestadores e reflexivos. Então, o papel do professor é indicar todas as matérias e todos os pensamentos, para que o aluno possa refletir e tirar sua conclusão, não eliminar os pensamentos contestadores e deixar só os pensamentos da ordem, ou nenhum pensamento, uma coisa técnica e mecânica que reproduz simplesmente o homem fabricado, para o capitalismo, né? Diria um teórico, Aurí Lopes Júnior, direito, Homo Faber, né? Homo Faber, que é o cara que é projetado desde o seu nascimento para ser mão de obra. Curioso, né? Na sua fala aí, você destaca e nos permite pensar, na verdade, se articulam as duas visões, né? Quer dizer, a escola sem partido é a mordaça da crítica dentro da educação. Olha como a visão gramsciana ela está correta, né? Quer dizer, é possível na escola surgirem movimentos críticos, né? Então a escola da mordaça confirma isso. A gente precisa tapar essa crítica. E tapar a crítica para quê? Para poder o arrocho fiscal da emenda constitucional 95 passar. Então você tem, na verdade, as duas, veja, obviamente que elas não foram pensadas assim, mas são dois movimentos de caráter burguês que conseguem se articular, né? Mesmo não terem isso algo como a priori pensado, né, teleológico, mas o movimento concreto da realidade articula as duas questões, né? E outra coisa interessante é que se a escola tem um partido, esse partido é cristão, né? Porque o calendário escolar, eu sou pedagogo, fui professor da educação básica há um tempo, se tem algo que é partidário na escola, é o cristianismo, porque o calendário escolar é todo cristão, do começo ao fim. É a Páscoa, o São João, o Natal, todas as festas comemoradas. Inclusive, essas festas, elas organizam o currículo da escola. As atividades curriculares, as práticas curriculares, as festas, as tradições comemoradas dentro da escola é em função desse calendário escolar, que é Páscoa, São João, Natal, aí pinta lá os meninos ao coelhinho, aí tem as festividades de Natal, aí tem lá o São João. Quer dizer, se tem uma doutrina lá, é a cristã, que opera, né? É um termo muito interessante, viu, Kaique? Dentro da tradição crítica da educação, que é a ideia de currículo oculto. Quer dizer, você tem um currículo, o que está prescrito lá, que são os conteúdos que operam, mas você tem um currículo ali que ele é oculto, que ele opera nas tradições, na surdina, sutilmente, né? E que, segundo Michael Apple, que é outra indicação de leitura, o livro Ideologia e Currículo, Currículo e Ideologia, não sei qual é a ordem, é o norte-americano, onde ele vai dizer que a hegemonia capitalista, ela se dá na escola de maneira muito sutil. Ela se dá pela forma como são organizadas as coisas, nas atividades. Então, quer dizer, a ideia de currículo oculto ele é um aspecto muito pouco estudado, mas muito interessante de ser analisado nesse processo de reprodução. Quer dizer, para ver como a sociedade capitalista e os seus valores, a sua direção moral e intelectual, como ela entra na escola. Que não é de maneira direta, como bem colocou Kaique, é por mediações, né?
eu acho que cabe nesse finalzinho a gente tocar na questão da universidade, né? Afinal de contas, não dá para pensar, né, nessa nenhuma educação para além do capital, né? Sem pensar, afinal de contas, mas e a universidade nesse processo, né? E aí, muito interessante, né? Porque o atual concepção dominante que está no governo, né? Ela acha que na universidade, na verdade, é um antro de comunistas, né? Escondidos lá, camuflados, marxistas, né, revolucionários, que estão lá bolando o plano de botar fogo no mundo, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre como é que você enxerga essas questões atualmente, né, na universidade. Só retornando um pouco ao tema anterior, né? Como você falou, né? As escolas, elas per si, as suas estruturas já são configuradas para a reprodução do sistema do capital. Então, a partir do momento que você tenta impor, né, impedir um pensamento crítico e reflexivo, você mantém apenas o pensamento do capital. Então, fica muito ligado nisso, e não há neutralidade em nenhuma ciência social. Então, acho que é bom frisar isso. Já sobre a questão da educação na universidade, no ensino superior, quando você disse aqui, né, tal, que na universidade dizem os liberais, tal, que é um anti-marxista, eu comecei a rir aqui, não sei se você percebeu, só estava no mute, acho que só ficou, porque eu estou tirando o som, né? Aí eu só estava rindo, não sei se você chegou a perceber, caí na gargalhada aqui, porque nós que estamos dentro da universidade sabemos e é predominantemente antimarxista e os marxistas encarados, né, como loucos, ultrapassados, economicistas e por aí vai, dogmáticos e tudo mais. Bom, eu acho que você falou muito bem, não tenho muito aqui a contribuir sobre a questão da universidade per si, né, porque já falamos, acho que vai ser repetitivo falar que a universidade também está dentro da lógica do capital, das privatizações, do sucateamento, para privilegiar, mas vamos falar um pouco também. Acho que a primeira reflexão que eu trago, né, e aí fica até vendo o seu cenário aí, tá bem cheio de coisa aqui, é a parede, mas é isso mesmo, é o que eu tenho aqui. Mas uma primeira reflexão, eu acho que é importante, só para a gente perceber como a universidade é antimarxista, é a gente perceber como se pesquisa na universidade e o que se pode pesquisar na universidade. Vejamos, se você apresenta um projeto para mestrado, trazendo categorias da totalidade, etc. Por exemplo, você vai entrar no curso de Ciências Sociais, aí você vai fazer uma análise sobre a questão do crime. Se você pega essa questão do crime e eleva ela à derivação da economia política, etc., eu duvido aqui você passar e conseguir apresentar esse projeto. Eu duvido, exceto se você já estiver dentro e com um professor que lhe oriente. Mas para entrar, eu desafio você entrar com um projeto predominantemente marxista em universidade. Não vai. Por quê? Porque, primeiro, até por causa do fenômeno da especialização, quando você faz um projeto desse, aí você apresenta numa faculdade, universidade de ciências sociais, e eles dizem, você extrapolou o método de pesquisa, você falou sobre economia, você falou sobre história, você falou sobre ciência política, o curso é ciências sociais, ou o curso é filosofia. Então, já só para entrar, só para você entrar, ser um pesquisador na universidade, você não entra com a metodologia marxista. O que você faz? Você engana, né? Você bota lá um Bourdieu, Bourdieu, um Foucault por ali, para dar uma enganada, entre lá dentro e você vê se consegue. Não, é verdade, você não, é desafio, não entra. Pode fazer a melhor prova possível, melhor apresentação, mas vai dizer isso. Isso é fato concreto, eu vejo todo dia nas universidades. Então, o próprio método é antimarxista, porque com a fragmentação, né, do século XIX, da especialização, se fragmentaram as ciências sociais, etc. E agora a economia política, da época do Marx, que ele fazia a crítica à economia política, perdeu o crédito, né? A economia política queria dizer administração da polis, então, na totalidade, virou economics, né, que é a economia de administração da casa, então, é uma economia separada. Aí ficou a economia para analisar os fatos econômicos, e aí se criou a sociologia, né, do nada, né, o Durkheim, do nada, formalizou na universidade, não sei porquê, né,
para analisar os fatos sociais e a ciência política para analisar os fatos políticos. Ou seja, a gente só pode ter na universidade um marxismo que eu chamo de marxismo sem dentes, né, que não morde, um marxismo que não é revolucionário. Por quê? A teoria, por exemplo, da exploração do Marx, que advém da teoria do valor, está na parte econômica. Como é que você vai explicar a teoria da exploração se você não explica a teoria da dominação do Estado, que faz reproduzir e institui essa teoria da exploração, que através dos contratos mantém a sociedade de circulação de mercadorias? Como é que você vai explicar isso tudo sem relacionar as classes sociais? Então, é um marxismo fraturado, por isso que ninguém sabe. Um diz que Marx é economista, o outro que Marx é filósofo, o outro que Marx é sociólogo, o outro que Marx é historiador, porque Marx não é nada disso. Ele estudou tudo isto e fez uma crítica à economia política. Então, acho que só para entender esse cenário da universidade, que eles dizem o marxismo está infestado dentro da universidade, você nem consegue entrar, cara, um projeto eminentemente marxista, né, com totalidade, com teoria do valor-trabalho, você não entra em lugar nenhum. Você tem que fazer recorte, entendeu? Aí você vai fazer uma análise, por exemplo, da questão do crime, ou na filosofia, uma análise de uma questão da estética, alguma coisa para lá. Você não pode introduzir a análise da economia política. A resposta que você vai obter da banca é que você extrapolou os limites do objeto em questão que você deveria estudar, porque é uma análise recortada, fragmentada, né? E isso é muito complicado. E até outra coisa, o entendimento na universidade, não só brasileira, mas no mundo, na universidade capitalista, é que a teoria, ela é meio que neutra, né? É um negócio estranho, né? A teoria, quando você faz umas críticas pesadas, aí, não, você está sendo anticientífico, você não pode, você tem que fazer aquele negócio, não, e aquele é um grande autor, que papapá, aí você faz uma crítica leve e tal. Quando você faz uma crítica contundente, já era, você está cortado das pesquisas, dos grupos, porque é como se fosse uma ciência neutra. Eles falam que você está sendo ideológico. Veja, qual que é o significado de teoria para Marx? O que é ciência para Marx? É só ir lá no Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que foi publicado em 1843, vai lá na introdução, que foi publicado em 1844, em janeiro e fevereiro, que foi um artigo que não era a introdução, mas como tratava do mesmo tema. Depois publicaram um livro em conjunto, contendo essa introdução, que era o artigo. Você vai nessa introdução, que é um texto belíssimo, tanto esteticamente como teoricamente, é um texto do Marx espetacular. E o Marx, muito jovem, com 25 anos, 25 anos, escreveu aquela barbaridade teórica, belíssimo. Nesse texto, Marx vai explicar o que é teoria para ele. Ele vai dizer, a teoria, ela só pode ser crítica. E a teoria, ela não é um fim em si mesmo. A teoria, ela não pode ser um fim em si mesmo. A teoria é um meio. Ela é um meio. Por quê? O que é isso? A teoria, ela não é... Você não estuda simplesmente para conhecer. Você não estuda para ter status, para ser um professor, para ser um teórico brilhante. Não é essa a função da teoria. A função da teoria não é ser um fim em si mesmo. Você não estuda só por estudar. Você tem que estudar para a teoria ser um meio, uma ferramenta de transformação da realidade. Ou seja, para Marx, teoria só pode ser crítica. E quando você faz um projeto crítico, você está sendo ideológico, não pode fazer o projeto. Então, a noção de ciência de Marx não é autorizada, né? Não é, e a noção de método de totalidade de Marx também não é autorizada. Então, como é que a universidade é dominada pelos marxistas se ao primeiro passo, que é você poder ser um pesquisador, você já é limitado pelo método, você é desclassificado pelo método. Não fazem uma análise se o método per si, né, está incoerente internamente a sua pesquisa. Não, rejeita o método, diz, o seu método extrapolou o objeto de pesquisa, o seu método é ideológico, que faz crítica, você não é neutro. Então, veja, que universidade marxista que nós temos, cara, é uma coisa louca. Mas avançando mais esse debate, né, porque questão de liberal é complicado, né, com todo respeito aos liberais e tudo mais, mas dá até dor de cabeça, né, discutir questão liberal. Mas eu acho que aprofundando a questão da universidade, para além dessa questão do método e tal, acho que é importante a gente frisar
que é a universidade no capitalismo, embora devemos defender, sim, né, contra o sucateamento, contra os cortes, os ajustes, a universidade também está na dinâmica do capitalismo que nós discutimos sobre a questão da escola. Então, veja, há o sucateamento da universidade pública para promover a universidade privada. Vamos ver um exemplo disso? Claro, pronto, temos poucas vagas na universidade. Aí se criou o sistema de FIES e ProUni, né, onde que enriqueceu os grandes conglomerados educativos que eram muito pequenos, né? Por exemplo, o Grupo Croton, vou até trazer os dados, eu até anotei aqui no papel, vou pegar aqui o papel, se me der licença, que eu não vou gravar dado para falar, não tenho memória boa, mas eu pego. Em vez de investir nas universidades públicas para aumentar a capacidade, a gente bota FIES, e eu vou pegar aqui os dados para te ver, eu peguei até o papel aqui. Veja bem, o Grupo Croton, em 2005, ele praticamente não era nada. A partir dessas políticas públicas, né, ele, em outubro de 2018, alcançou um valor de mercado de 17 bilhões, se tornando o maior grupo de educação do Brasil. Então, os tubarões da educação privada, né? Então, em vez de investir, aumentar as vagas na universidade pública, a gente financia os grandes conglomerados do mercado. Então, é muito complexo. E aí, vou trazer os dados. Por exemplo, eu fiz um estudo em 2015, que eu até comentei com o John, em off, que eu tinha feito um artigo onde eu traçava, né, essa questão do FIES, do endividamento dos estudantes. Infelizmente, fiz um estudo nos Estados Unidos e aqui, só que, felizmente, o site que publicou foi apagado, mas eu fui atrás dos dados e trouxe aqui. Veja, em determinado momento, lá no início, a taxa de endividamento dessas pessoas que utilizavam o programa estava em 18,9%. Em 2018, atingimos um número de 41%, ou seja, são 250 mil estudantes que estão devendo bastante por causa desses programas e tem que sair da universidade para trabalhar, não para sobreviver, mas para pagar os grandes endividamentos. Então, o que nós temos que oferecer é um ampliamento da universidade pública, não isso. Aí eu trago outros dados para a gente ver. Por exemplo, em 2018, 4.122.423 pessoas fizeram a prova do Enem. Né? Quantos foram aprovados? 59 mil no segundo semestre de 2009, né? E 235 mil no primeiro semestre, ou seja, um pouco mais de 300 mil. Isso significa que desse total de pessoas que queriam estudar, 3 milhões, cerca de 3 milhões e 800 não puderam entrar na universidade. Então, essa estrutura de universidade estudante que a gente tem, que é terrível. Então, em vez de a gente ampliar para que todas as pessoas tenham um acesso gratuito, universal à educação, a gente cria programas que levam ao enriquecimento dos grandes grupos e o endividamento dos jovens que saem da universidade sem ter como pagar, né, esses subsídios. Então, é muito complicado. Então, tem uns dados de 2019. 2019, por exemplo, 3 milhões e 900 mil pessoas se inscreveram. Então, veja, mais de 3 milhões de estudantes neste ano de 2020 que queriam estudar não podem. Será que essa universidade é justa? Será que essa educação do capitalismo é justa? Tenho minhas dúvidas, né? Então, é complicado. E além disso, tem a questão do vestibular, né? Que traz dramas psicológicos aos alunos, e tem pesquisas que eu também tenho aqui, que 50% dos alunos pesquisados sofreram de insônia, de ansiedade, de tormentos, problemas gástricos e tudo mais, por causa dessa questão do vestibular. Então, é aquilo que eu estava falando, lembra da questão da educação básica? A psique da competitividade, do individualismo, a mesma coisa que na transição entre o ensino secundário e o ensino superior, essa competição, essa individualidade, né, causa grandes prejuízos psicológicos, econômicos, porque os estudantes precisam estudar para poder terem uma boa formação, para conseguir alcançar algum emprego, e apenas uma minoria consegue alcançar as universidades, e aqueles que não desistiram, né, dos seus sonhos vão buscar esses subsídios e, no final, acabam totalmente endividados, e quem enriquece são os tubarões da educação. Então, acho que esse sistema de educação
dentro do capitalismo é uma aberração. Nós precisamos lutar pelo fim do vestibular, pela universalização do ensino. Isso se faz até dentro do capitalismo, viu? Isso é uma tática, não é nenhuma estratégia. Isso se faz, país dentro do capitalismo é possível fazer isso. A estratégia é superar o capital, ter uma educação diferenciada. Mas dentro do capitalismo, a nossa luta é pelo fim do vestibular. Tem que ser, não sei se você acha a mesma coisa que eu, já que não discutimos previamente, mas é o fim do vestibular e a universalização do ensino superior para todos os alunos. Então, é completamente complicado, cara. Já estamos aí com... Então, um detalhe que eu esqueci, tem ainda na universidade, né, para prolongar aquela discussão sobre a competição e o individualismo, a questão do produtivismo. A gente que está dentro da universidade sabe, né? Então, a lógica da empresa, ela é instituída dentro da universidade. Então, nós temos que produzir cada vez mais artigos para poder conseguir participar das questões do fomento, pela CAPES e tudo mais. O que se preza é a quantidade, não a qualidade. Então, uma pesquisa que você poderia demorar 10 anos para concluir de forma perfeita, você tem que demorar 1 ano para fazer, porque você tem que publicar. Então, é uma lógica empresarial de mercadoria. E veja, um detalhe, a gente que acreditava que as ciências humanas, né, a filosofia, a sociologia, ciências sociais, estariam dissociadas dessa forma mercadoria, estamos totalmente enganados. Essa mesma lógica do capital está inserida em todas as universidades nas áreas de ciências humanas. Veja, você pega um programa, você não estuda a questão, não tem linha de pesquisa para estudar o capital, as questões estruturais, não, são questões bem específicas, porque se você ler qualquer edital, você vai ver qual é a função da universidade de ciências humanas hoje, é fabricar pequenas políticas públicas para o funcionamento do Estado, ou seja, a lógica da teoria da natureza, que tinha que dar resultados imediatos sobre questões de saúde, se transfere para as ciências humanas e sociais, a mesma lógica de empresa, de produtivismo. Então, a gente não pesquisa para produzir as grandes e discutir as grandes questões existenciais, as grandes questões estruturais e sociais, as grandes mazelas da sociedade. A gente estuda pequenas linhas de pesquisa que não podemos alterá-las, que já estão introduzidas, pequenas linhas de pesquisa e sempre lá, qual é o objetivo do mestrado, do doutorado? Tem lá, o objetivo é o fomento de políticas públicas. Então, você dar o resultado para o Estado capitalista poder funcionar de uma forma, em uma dinâmica mais resolutiva. E, por fim, para essa questão da universidade, para aqueles que acham que fazem ciência, né, já ouvi muitos colegas, não, vocês estudam, porque eu faço pós em sociologia, né, fiz direito, não, vocês estudam questões que não vão ser aplicadas na realidade, tal, sociologia, só interpreta, papapá, aquela coisa toda que a gente já conhece. Até muitos amigos meus, a gente que faz ciência, a gente estuda física, né, faz um mestrado em física, imunologia, biotecnologia, papapá, medicina, não sei, questões que são da teoria da natureza que vão ser aplicadas imediatamente. Mas, infelizmente, meus amigos, disse a vocês pessoalmente, e vou dizer aqui, né, nesse debate com o John, a ciência de vocês que se fazem, às vezes dá uns resultados imediatos, mas é também regida pelas leis do mercado e as leis do valor e as leis do lucro. Então, é uma pesquisa mercadológica. Portanto, as suas pesquisas são muito parciais e, digo mais, limitadas. Porque, por exemplo, damos um exemplo clássico. O que é relações de produção? Rapidamente. Relação de produção é como os homens se organizam para produzir e reproduzir as condições materiais de sua própria existência. O que é força produtiva? É a técnica utilizada, a especialização do trabalhador para aplicar essa técnica. São os materiais, as máquinas, o local de trabalho, papapá, tudo isso é força produtiva. Os produtos de desenvolvimento da tecnologia. Veja, no cenário atual do capitalismo, de crise estrutural do capitalismo, dito por Mesaros, né, e eu concordo com sua tese no paralelo do capital, né, as relações de produção já prendem o desenvolvimento das forças produtivas. Ou seja, por exemplo,
Não produzimos em larga escala carros a gás, né, movidos a gás, que são muito menos poluentes porque são mais caros, né? Não produzimos, temos condições hoje de produzir baterias para celulares, para notebooks, que têm uma durabilidade enormes, né, grotesca, mas não fazemos porque tem que ter uma bateria que dure menos para poder ter a rotatividade da mercadoria do mercado, do consumo. Ou seja, a sua pesquisa aí na área da teoria da natureza, não pense que você está fazendo a grande ciência, porque não está analisando questões específicas. E com um propósito meramente mercadológico, não para a comunidade como um todo, para gerar lucro. Então, a indústria farmacêutica, etc., tantos exemplos que nós temos. Então, veja bem, apesar de que é preciso registrar, por fim, que a teoria social se faz analisando a totalidade, mas a teoria da natureza é possível fazer recorte, é possível você analisar os micróbios, tal. Não é isso que eu estou dizendo. Até porque tem um texto, vou dar mais uma indicação, um texto belíssimo do Einstein sobre o socialismo, que ele fala isso, justamente, que a teoria social, né, não dá para analisar sem a economia política, sem a totalidade, diferentemente do que analisa na física, etc., que dá para separar os fenômenos, porque às vezes cai um meteorito na Terra que não tem nada a ver com a fotossíntese. Então você pode fazer esse recorte, mas na teoria social não, é a totalidade. Mesmo assim, mesmo com esse detalhe, as pesquisas todas de vocês, assim, grande ciência que vocês fazem, está operando no modo do mercado. Então, não conseguimos fazer uma ciência para a humanidade, fazemos uma ciência para o mercado. Isso não quer dizer, não anula os poucos avanços que nós conseguimos ainda nesse sentido. E aí, para terminar o debate da universidade, eu deixo uma frase do Lênin, que o Lênin diz, a universidade, a escola, ela é burguesa, por isso temos que destruí-la, porém não iremos renegar os seus poucos avanços. Ou seja, temos que destruir para construir uma universidade diferente, porém os poucos avanços que tivemos temos que levar conosco. Então é isso. Isso entra naquela visão mecânica também que a gente discutiu. O maior exemplo disso que você está falando, né, da relação entre as ciências naturais, físicas, e eu coloco aqui da saúde, e o mercado, né, é que estava lendo um texto do Harvey, né, acho que foi do Harvey, e ele colocando, né, um texto agora, fazendo uma análise do coronavírus, e fazendo uma análise dos Estados Unidos, né, da incapacidade dos Estados Unidos de dar respostas efetivas ao coronavírus, se deve, dentre outras coisas, à própria produção científica, né, no campo da saúde nos Estados Unidos, né, raptada pelos interesses mercantis. Então ele vai dizer, das 18 centros de estudos em pesquisa farmacêutica, 15 abandonou a área de antiviral e antibiótico, que seria extremamente importante hoje para produzir a vacina contra o coronavírus. Um outro dado que ele vai dizer, ele vai colocar, dentro da área da medicina, o campo da prevenção, os estudos sobre a prevenção, ele vem sendo abandonado pelos acionistas e pelos empresários do campo da indústria farmacêutica, porque não tem rentabilidade que tem no campo no final do processo, que é da cura, né? Então, o campo da prevenção, ele não é rentável. Então, veja, isso é fundamental para a gente pensar hoje e os próximos vírus que virão, que a gente sempre vai ter esse problema na sociedade capitalista, que o campo da prevenção ele não tem financiamento, que não é rentável. Veja, isso é um aspecto fundamental. E aí, né, Caio, para finalizar, já com 1h17, eu queria que você, né, queria primeiro agradecer, né, a tua presença, né, nesse debate, dizer que gostei demais, aprendi muito, não esperava nada menos, né, porque conheço um pouco da sua capacidade intelectual de debate. Então, na verdade, foi uma honra para mim poder discutir contigo, principalmente um tema que é o tema da minha área, que é o tema da educação, e que você brilhantemente trouxe elementos fundamentais, né, para discutir, para a gente repensar, para a gente reformular, fazer processo de recognição mesmo. E queria que você, para encerrar, né, deixasse um recado para quem nos assiste, para o pessoal, para o público do Dialetizando, né,
Queria que você dissesse, né, bem brevemente, bem rapidamente, o que você diria para alguém que te perguntasse sobre a possibilidade de uma educação para além do capital. O que você diria para essa pessoa? Bem rapidamente. Bom, antes de mais nada, né, agradecer novamente o convite do John, né, que, modéstia à parte, né, apesar de suas palavras, tem um conhecimento muito maior do que eu na questão da educação, né, pesquisador, é um pesquisador de um nível muito alto, inclusive estou cobrando aí, já que de antemão, né, à espera de sua tese aí, doutorado, que vai me interessar bastante essa leitura, né, incluindo a questão do Gramsci. Então, é um pesquisador muito de alto nível, né? Então, foi muito bom para mim estar participando hoje, né? Ver essas ponderações do John, grande pesquisador da área da educação, né? Então, agradecer muito ter participado, né, desse debate aqui e tal. Mas, respondendo rapidamente a sua pergunta, o que eu diria para alguém, né, que me perguntasse isso? Primeiro, eu diria o seguinte: precisamos saber da questão tática e estratégia, né, como eu disse, precisamos lutar dentro do capitalismo, né, dentro dessas estruturas, né, para a gente conseguir algumas alterações que são benéficas aos trabalhadores, e a partir dessas lutas, constituir uma consciência de classe, então mudar a consciência de classe em si para a consciência de classe para si, e que não é nada impossível a constituição de uma nova forma de educação, até porque a educação já participou de várias mudanças. Por exemplo, no regime feudal, a gente via que tinha um predomínio da Igreja Católica, com aquela educação de doutrinação que tentava ligar a explicação do real com uma explicação divina. Então, São Tomás de Aquino foi um grande monstro, né? Um cara intelectualmente muito forte para fazer isso. Discordo de tudo que ele diz, mas ele teve esse grande trabalho de ligar a interpretação do real com uma explicação divina sobre essa explicação do real. Então, tivemos diversos modos de educação e diversos modos de produção em todas as épocas históricas, inclusive modos de produção sem mercadorias e etc. Então, não é impossível transformar a sociedade, transformar a educação e também mudar algumas coisas por dentro, mas digo que precisamos entender os limites dessas estruturas capitalistas, para que tenhamos um horizonte mais amplo, um horizonte mais largo, uma ótica mais ampliada sobre a questão da educação, para que possamos constituir uma educação realmente coletiva, comunitária e científica, que só pode vir dentro de uma sociedade emancipada. Então, o que eu diria para essa pessoa é: lute por uma sociedade emancipada. Nessa sociedade, teremos uma educação também emancipada. Valeu? Aquele abraço. Agradeço, Kaique, a parceria. E, pessoal, se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar aquela curtida, se inscrever no canal, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse debate. Então, valeu, galera. Tchau, tchau.